Tá voltando ele, hein? Sozinho tá voltando. Isso aqui é só pra hoje. Tá de bom tamanho já? Culturazinha de qualidade? Antes de tudo, quero desejar bom dia pra você que tá vendo esse vídeo, ou boa noite, se aí já tiver de noite. Sejam bem-vindos a esse canal, se é a primeira vez que você tá aqui. Hoje eu queria falar sobre hábitos, sobre rotina, mas sobretudo sobre hábitos que me ajudaram a me desenvolver e que possam talvez te ajudar também, espero que sim. Eu acho que os nossos hábitos são uma forma da gente conhecer melhor a si mesmo. É lá que a gente se conecta, descobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz a gente bem, o que não faz. E eu queria passar aqui algumas atividades que eu coloquei na minha rotina e que me ajudaram a entender quem é esse que vos fala. E um desses hábitos que me ajudou muito a conhecer mais a mim mesmo, a me conectar mais comigo, a entender os meus gostos, entender quem eu sou, foi construir repertório cultural. Eu sei que repertório cultural passa uma sensação de pseudo-intelectual. Ah, repertório cultural. Vou aqui ver meu filme italiano dos anos 50, em preto e branco, sem som, enquanto eu... Mas não é isso que eu quero dizer quando eu falo sobre repertório cultural, confia em mim. O que eu quero dizer é que muitas vezes quando a gente gosta de alguma coisa, seja um filme, um tipo de livro, qualquer coisa do tipo, a gente se prende muito a esse conteúdo e não abre margem para conhecer coisas novas. Eu gosto de filme de ação e eu só vejo filme de ação, eu não vou ver um filme de romance, um filme de terror, qualquer que seja. E eu acho que isso limita muito a gente a ter novas experiências, a conhecer mais as coisas. Então, uma coisa que me ajudou muito foi sair um pouco da minha zona de conforto em todos esses sentidos culturais mesmo. Em cinema, em livros, em séries. Quando eu abri espaço para vivenciar essas novas experiências, esses novos conteúdos, eu descobri coisas que eu achei que eu nunca ia gostar e que se tornaram parte de mim. Estilos de filmes que eu nunca dei a oportunidade e que se tornaram meus favoritos. Músicas que antes eu só ouvia a música que todo mundo escutava e que não, no fundo, não faziam um sentido real comigo, com a minha identidade. Agora eu passava a consumir músicas que realmente tinham sentido com a minha identidade, que realmente eram do meu gosto, que me faziam me sentir bem. E mesmo que a princípio pareçam coisas bobas, filmes, músicas, isso me ajudou em diversas áreas. A estar mais satisfeito comigo mesmo, a entender melhor quem eu sou e até me conectar com os outros. O que você consegue ter de assunto com os outros falando sobre filmes que você gosta, livros que você gosta, música, quando você realmente se interessa por isso e está conversando com alguém que também se interessa, cara, a comunicação fica 1000 vezes mais fácil. Eu que tinha problema de comunicação, de falar com os outros, com quem eu não conhecia, depois que eu comecei a entender mais meus gostos e a realmente gostar disso, a me interessar, fluiu muito mais fácil. Eu acho que vem muito dessa questão de você entender realmente quem você é mais. Porque quando você está conhecendo o outro, você está mostrando quem você é. Então, quando você não sabe quem você é, quando você ainda tem dificuldade de entender tudo sobre você, é muito mais difícil que você faça o outro entender. E a gente tem comunicado muito pouco da nossa essência hoje em dia. Por isso que as conexões estão muito difíceis de se manter. É muito difícil da gente conhecer gente nova, de fazer novas amizades hoje em dia. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que comunicar quem eu sou para os outros, eu também tenho que comunicar quem eu sou para mim mesmo. E essa comunicação nem sempre é perfeita. Ainda mais hoje com tantas distrações que a gente tem, tantas coisas que fazem a gente fugir de nós mesmos. Então acaba que esses momentos de lazer, de acessar a cultura, ajudam a preencher essas lacunas de autoconhecimento que a gente tem. E outra coisa que ter esse repertório cultural ajuda muito é de desenvolver senso crítico. Quando a gente se interessa, procura saber sobre a história das coisas, procura saber sobre o descobrimento do Brasil, sobre escravidão, sobre períodos da história, a gente desenvolve essa criticidade. A gente descobre o que a gente concorda, o que a gente não concorda, quais ideologias fazem sentido pra gente, quais não fazem, com nossos valores, nossos princípios, a noção de certo e errado, a noção de justo e de injusto, a noção do que é cabível, do que não é cabível de se aceitar. Livros e filmes também ajudam a gente a exercitar esse senso crítico, quando são postas situações que colocam em dúvida nossos valores e nossos princípios, se eles são realmente corretos, se o que a gente considera errado é realmente errado. Isso traz pra gente uma noção do mundo, uma noção do que nós somos muito grande. Coisas que talvez a gente não conseguisse em qualquer outro tipo de conteúdo. Se você não lê filosofia, tenta ler filosofia, dá uma chance.
Se você não lê romance, se você não lê ficção, dê uma chance. Se você ainda não deu uma chance para algum gênero específico do cinema, se você não deu uma chance para entender melhor a história do seu país ou do mundo em si, procure saber mais sobre isso. Talvez você ache alguma coisa que você se interesse e que ajude você a desenvolver essa identidade cultural. Eu trouxe aqui alguns livros que possam te ajudar a sair dessa zona de conforto e explorar essas novas realidades. Quer ter crises existenciais, enquanto você é apresentado a uma visão única da realidade do mundo, enquanto você ganha uma nova percepção da vida e do sentido dela? Leia Clarice Lispector. Por favor, leia. Começa aqui, Hora da Estrela, começa nesse curtinho, ó. 60 páginas, 80 páginas. Depois vai para um sopro de vida. Depois disso, vai fundo. Também não sei para onde eu vou depois daqui. Mas ainda tem muita coisa para ler sobre Clarice. Isso daqui é ouro puro. Tu nunca vai achar nada igual a Clarice Lispector. Se você nunca deu uma chance para distopia literária, 1984 do George Orwell. Eu não vou negar que quando eu li 1984 eu achei chato pra caramba. Mas é um livro importante, mesmo assim eu vou recomendar porque é um livro importante. Tem muita coisa atual nesse livro. Ele te desenvolve muito um senso crítico à política. E é uma introdução, vamos falar assim, à distopia literária. Claro que você pode começar por outros livros, mas esse aqui é muito bom. Muito bom para começar a ler distopia, porque eu não achei bom. Eles não tinham como alterar seus sentimentos. Aliás, nem mesmo você conseguiria alterá-los, mesmo se quisesse. Podiam arrancar de você até o último detalhe de tudo que você já tivesse feito, dito ou pensado. Mas aquilo que estava no fundo de seu coração, misterioso até para você, isso permanecia inexpurgável. Isso aqui vai te botar para pensar. Agora, entrando para filosofia, um livro que eu recomendo muito é sobre a brevidade da vida de Sêneca, que é super curto e vai te fazer repensar muito em como você está utilizando o seu tempo. Tive que anotar no caderno porque eu não tenho livro físico. Mas você mesmo nunca se digna a olhar para si ou ouvir a si mesmo. Portanto, você não tem motivo para reivindicar o crédito de ninguém por essa atenção, já que as reivindicou não porque queria a companhia de outra pessoa, mas porque não podia suportar a sua própria companhia. Outro livro de filosofia que eu recomendo muito para você é Confissões de Santo Agostinho. Obviamente é uma filosofia mais teológica, que vai te fazer muito pensar sobre seus hábitos e a noção do certo e o errado. Para finalizar, alguns filmes que eu recomendo para você sair do comum são O Gênio Indomável, particularmente é meu filme favorito, Sangue Negro, O Grande Hotel Budapeste e Foi Apenas um Sonho. Esses daí são qualidade absurda. E outro hábito que é essencial, que não tem como fugir dele, é você cuidar de si mesmo. Você cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua aparência. E eu não tô falando no sentido da gente ser bitolado com aparência, com estética, nem nada. Mas quando a gente se cuida, quando a gente se preocupa com a gente mesmo, a nossa autoestima muda. A gente se sente muito melhor consigo mesmo. Nós temos que ser a nossa melhor companhia. Se você não é uma boa companhia para você mesmo, se você não se cuida, se você não cuida da sua saúde, se você não cuida minimamente da sua aparência, você não está sendo uma boa companhia para você, você não está se cuidando. Quando você não faz isso nem por você, não é pelos outros que você vai fazer. Então quando você começa a se cuidar, você se torna uma pessoa melhor de forma geral. Quando a gente cuida do interno, o externo também muda. E a gente melhora todas as áreas da nossa vida. A gente melhora a nossa comunicação, a gente tem mais confiança, a gente tem mais coragem para falar com os outros, porque a gente está se sentindo melhor consigo mesmo. A gente tem mais vigor para fazer nossos hobbies. A gente tem mais energia durante o dia para tudo. E querendo ou não, a aparência é uma coisa muito importante na nossa sociedade. Mesmo que você ache certo ou errado, não vai mudar o fato de que o mundo é assim. Então quando você cuida de si mesmo, da sua aparência, a sua vida social se torna mais simples, se torna mais dinâmica, mais fácil. Mas a razão principal para você adotar esses hábitos de cuidado, você cuidar do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono, tem que ser para o seu próprio bem e não para a visão que os outros têm de você. Isso é uma consequência. Mas a razão principal, até para esses hábitos se manterem e não se diluírem facilmente, é para o seu próprio bem, é pelo seu próprio amor por você. Para que não fique tão genérico essa dica, esse hábito de apenas cuide de si mesmo, cuide da sua aparência, eu quero falar hábitos que eu adotei recentemente nesse sentido. Porque eu já pratico exercício há algum tempo, então não foi algo que eu coloquei na minha rotina agora. Mas tiveram certos hábitos que eu introduzi recentemente na minha rotina que me ajudaram nessa parte da saúde, da aparência, do exercício. E uma dessas coisas é levar o cardio para fora da academia algumas vezes. Eu comecei a fazer cardio na praia, na rua, e que a princípio algo que parecia que não ia fazer diferença, fez muita na verdade. Eu diria que é quase terapêutico você fazer cardio na natureza, na praia principalmente, onde eu mais gosto de fazer. E é muito diferente de você só fazer um cardio na esteira.
você se sente mais em paz, você se conecta mais com você mesmo, os pensamentos fluem melhor. Muitas vezes quando você está na academia, você tem muita distração, então você ou tá mexendo no celular, tá conversando com alguém, tá vendo alguma coisa, e na praia não, na natureza não, é você e o ambiente. Então eu sinto que flui melhor, você se sente melhor. Eu percebi até que eu tinha mais energia para praticar exercício fora na academia, depois de começar a adotar esse cardio na praia. Eu acho que esses momentos ao ar livre, na natureza, trazem uma paz, trazem uma tranquilidade, que até melhorou minha relação com o cardio, que era algo que eu negligenciava por muitas vezes, e me ajudou até na prática do exercício na academia, me deu mais energia para isso. Então o cardio na natureza, saindo um pouco desse ambiente de academia, não que seja um ambiente negativo para mim, mas sair um pouco desse ciclo fez fluir melhor. E outro hábito nessa área da saúde que eu retirei foi o consumo de álcool, que era algo que eu tinha até o costume de fazer por um tempo, mas que com o tempo eu vi que estava me atrapalhando muito na questão de exercício, na questão de foco, de energia, me atrapalhava a estudar, a treinar, e quando eu cortei, essas coisas voltaram a fluir, saíram da estagnação e voltaram a ter avanço. Eu voltei a ter progresso nos estudos, na academia, porque, querendo ou não, o álcool não vai te ajudar a nada, vai ser algo que só vai te atrasar no que você quiser fazer. Você vai ter menos disposição para estudar, para treinar, você vai acordar mais cansado, é só um atraso que você arruma para sua vida. Então, se você ainda tem esse hábito, eu recomendo você que ou diminua drasticamente ou corte totalmente. Mesmo que na sua cabeça você ache que você não consome tanto, que não está te atrapalhando, pode ter certeza que tá. E quando você diminuir esse hábito ou cortar, você realmente vai ver que estava te atrapalhando. Agora, um hábito que eu tinha uma versão gigantesca, mas depois que eu adotei na minha rotina eu não largo mais, é o de fazer as coisas sozinho. Na minha cabeça, fazer as coisas sozinhos, as coisas que eu já fazia com meus amigos, seria extremamente chata, eu não ia gostar, mas foi o contrário, às vezes é até mais legal. Não que a companhia de amigos seja ruim, pelo contrário, é muito bom, mas também é prazeroso você de vez em quando fazer alguma coisa sozinho, você treinar sozinho, você sair para algum lugar sozinho, sair para comer alguma coisa, é uma tranquilidade diferente, vamos pôr assim. E nossos amigos não vão estar sempre à nossa disposição. Então muitas vezes a gente deixa de fazer algo que a gente gostaria por não ter alguém para ir junto, para ter uma companhia. Isso surge muito de uma tentativa de querer evitar a nós mesmos. A gente não quer ficar sozinho, a gente não quer ter que lidar com quem a gente é. Mas inevitavelmente em algum momento a gente vai ter que lidar com quem a gente é. Então quando a gente se permite ter esses momentos a sós para lidar com quem a gente é, para entender quem a gente é, a gente começa a se tornar a nossa melhor companhia. É no momento que eu estou sozinho que eu estou mais acompanhado de mim mesmo. É quando eu posso ser eu sem usar nenhuma máscara, sem ter nenhuma censura de quem eu sou. Conheça-te a ti mesmo para que a métrica do teu amor não seja medida pelo amor dos outros sobre você, mas sobre seu próprio amor sobre ti mesmo. Externalizar os nossos pensamentos e as nossas ideias, que a princípio estão embaralhadas na nossa cabeça, também é muito importante. E por isso que eu comecei a escrever num caderno de anotação. Escrever num caderno ajuda você a externalizar, a você desentalar esses sentimentos, esses pensamentos que estão o dia todo na tua cabeça, mas que nem você está conseguindo entender direito, processar eles. E se assim como eu, você também é uma pessoa um pouco ansiosa, ter um caderno de anotações desses te ajuda a desassociar o que são os nossos medos e o que é a realidade de algum problema que a gente está enfrentando. E te ajuda a se livrar desse fardo de que eu deveria ter feito aquilo naquele momento, eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter dito isso, eu não deveria ter dito aquilo. Você começa a compreender o que você tinha naquele momento e por que você agiu dessa forma. E aí essa culpa vai se esvaindo com o tempo. No começo eu não sabia muito como escrever um caderno desse, então falava como foi meu dia e deixava lá algumas coisas que estavam me incomodando. Falava sobre algum problema, alguma coisa que eu estava em dúvida, mas eu não aprofundava muito a ideia. Foi depois que eu vi um vídeo do Dylan Johnny, um vídeo até recente, falando sobre escrever ensaios, que eu entendi melhor como externalizar essas ideias, esses sentimentos que eu tava, mas que eu não estava conseguindo pôr profundamente em um caderno desse. Tava ficando muito superficial, muito raso. Foi a partir dos ensaios que eu entendi melhor como fazer isso. Ensaios são textos onde você vai dissertar sobre uma ideia, você vai dar sua opinião, vai colocar seus pontos, mas que você não precisa necessariamente chegar a uma conclusão. Você não precisa ter uma resposta, mas você busca ela com o tempo. Você faz um diálogo sobre aquele problema consigo mesmo. Mas ensaios não precisam ser sobre problemas especificamente, eles podem ser sobre qualquer coisa, sobre alguma ideia que você tem,
sobre a visão que você tem sobre algum sentimento ou algum acontecimento, sobre coisas do seu cotidiano. O ensaio não tem um tema específico. A função dele é você desenvolver uma ideia, você apresentar seus pontos sobre algo até onde você consegue, até onde você tem as respostas, até onde você tem o que dizer. Você não precisa chegar a uma conclusão necessariamente no ensaio, mas mesmo que não haja uma conclusão definitiva, o ensaio te ajuda a entender melhor esses sentimentos, a processá-los, ou suas ideias, seus pensamentos. Tudo isso torna mais claro na sua mente o que você realmente sente e pensa sobre isso quando você escreve, quando você externaliza isso. Quando eu comecei a escrever um caderno de anotações, eu passei a perceber que muitos dos problemas que eu via em uma situação não eram de fato a realidade dessa situação, mas sim coisas que eu estava criando, que eu estava antecipando, cenários que eu criava que não condiziam de fato com a realidade. E perceber isso torna a situação muito mais leve. Você tira aquele elefante da sala e vê que o problema não é tão grande assim, que você consegue lidar com ele, que você consegue passar por ele. E eu acho que a escrita facilita de modo geral a comunicação. Quando você desenvolve mais suas ideias, compreende mais elas, fica mais fácil de comunicá-las para os outros, fica menos confuso. E você não precisa escrever algo genial, algo revolucionário. Pode ser uma ideia simples, algo comum. É uma comunicação sua com si mesmo. Você não precisa mostrar isso para alguém, você não precisa que isso seja impactante de alguma forma. Você só precisa que seja seu, que seja sincero. Mesmo que for 3 linhas, já vai te ajudar de alguma forma. A maioria das coisas que eu escrevo não tem nenhuma página. Não é necessário uma cobrança quanto a isso. Você só precisa externalizar o que está na sua cabeça. E o último hábito que eu queria recomendar para vocês, que eu considero mais importante, é você procurar ter momentos de comunhão com Deus. É você procurar ter momentos de adoração, de oração, de louvor, de súplica. Você pode melhorar todas as áreas da sua vida, mas enquanto você não procurar a Deus, enquanto você não manter sua fé nele, ainda vai ficar algo faltando para você. Você ainda vai ter uma lacuna, um vazio na sua alma. E não importa o que você tente usar para preencher esse vazio, ele ainda vai permanecer, até que você entenda o que realmente vai preenchê-lo de fato. Qualquer hábito que você colocar na sua vida, seja os que eu falei aqui, sejam hábitos que você já tem, sejam outros hábitos, eles podem te ajudar a ter momentos de paz, a ter tranquilidade. Mas o que vai trazer verdadeiramente a paz e a tranquilidade para sua vida de forma definitiva é a comunhão com Deus, é segui-lo. Todos os nossos hábitos devem honrar Ele de alguma forma. Honrar a nossa criação, honrar a vida, honrar o sacrifício de Cristo. E quando nós mesmos, nossos hábitos não estão sendo capazes de aliviar algo que está afligindo a gente pode ter a certeza, a paz, a segurança de que Deus vai aliviar isso, se a gente procurar Ele de fato, se a gente está em sua palavra, se a gente está seguindo suas ordens. Lucas 12, 29 diz: "Portanto, não fiquem aflitos procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos desse mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas essas coisas." Fique tranquilo em saber que o mesmo Deus que te criou é o Deus que vai te livrar das suas aflições. Na Terra, o nosso objetivo é honrá-lo de todas as formas, em todas as nossas ações. E o resto a gente tem que confiar nele, deixar nas mãos dele. Lembre-se que tudo podemos naquele que fortalece a gente. Então não vamos ter medo de correr atrás daquilo que a gente acredita ser o bom pra gente, pois ele vai estar caminhando conosco.